USP em Direito e Tecnologia da Informação, posteriormente cursos de Arbitragem e Mediação de Conflitos pela PUC e pela GV, e atualmente sou mestrando em Inteligência Artificial aplicada ao Direito pela PUC de São Paulo. Com relação à área de atuação, o direito digital ele é muito mais amplo do que a maioria das pessoas pensa. E a importância de ter um advogado, um profissional competente para atuação nessa área é gigantesca. Então, é importante que todo mundo aqui saiba qual que é a abrangência desse direito digital, porque não é uma área autônoma, ele é uma área que engloba absolutamente todas as áreas do direito brasileiro. Então, por exemplo, no direito trabalhista, eu sempre dou o exemplo daquelas pessoas que têm uma empresa e querem proteger a propriedade intelectual, a propriedade, o conhecimento industrial, e tem que, eventualmente, até combater um funcionário que desvia essas informações para um concorrente. Vai ter a abrangência do direito digital justamente porque você precisa fazer uma análise aprofundada ali da coleta de provas, do meio como foi utilizado ali para enviar esse arquivo para o concorrente, e eventualmente até responsabilizar as pessoas que participaram desse tipo de coisa. Na parte civil a gente vê muito questões do Facebook, tem ofensas online, enfim, redes sociais em geral. Na parte penal tem muita coisa com relação a concorrência desleal também, que acaba sendo um crime também, pouca gente sabe. Na parte societária tem muita startup que atua na parte do direito digital e tem as peculiaridades como, eventualmente, empresas que atuam com criptomoedas e tem que ter uma regulamentação da CVM. Então, para estruturar a empresa precisa de bastante cuidado na hora de escolher o KNAI, escolher as palavras do contrato social, justamente para a regulamentação de órgãos externos não afetar a atuação da empresa, né? Direito bancário, propriedade intelectual e tudo mais. Esse é um parâmetro bastante abrangente ali da área do direito digital, só para vocês entenderem por que eu atuo nessa área e por que é importante que tenham conhecimento em tecnologia da informação, não só em direito, né, mas tecnologia da informação também, para atuar nessa área, explicar e traduzir eventualmente tanto para um juiz quanto para um setor jurídico de dentro de uma empresa, o que é, no caso dessa webinar, a LGPD para o direito. E o que isso vai afetar para as empresas, o que vai gerar de alterações e etc. Então, vamos tentar fazer de uma forma como mais conversa, se não vira um monólogo aqui, a gente realmente acho que não precisa da apresentação, porque todo mundo aqui deve ter uma breve noção do que é Lei Geral de Proteção de Dados. E eu queria entender a maior parte aí de vocês, qual que é a área de atuação, o que vocês costumam de atuação que envolveria a Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Pessoal, eu acredito que vocês conseguem habilitar aí os próprios microfones. Quem não conseguir pode endereçar as perguntas aqui pelo chat, né, que eu traduzo aqui e transmito para a apresentação que vier aqui no chat também. Em primeiro momento, antes de vocês formularem as perguntas individualmente, gostaria de trazer algumas questões comuns que, principalmente no dia a dia aqui das atividades de segurança da informação, e tratando sobre o tema, né, de fato, no âmbito de projeto, o que tem chegado para a gente de questões comuns, né, o próprio Plínio vai abalizar melhor a gente sobre essas dúvidas comuns. Primeiro, as empresas têm dúvidas sobre a efetividade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Se tem colocado muito o famoso ver para crer. De fato um ponto muito, muito sensível. Uma outra dúvida comum não sabe se o que é preciso fazer para se adequar à lei. E isso é um trabalho que está sendo muito pouco divulgado no mercado, e mais para frente eu vou detalhar com vocês melhor isso, mas a maturidade para a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um ciclo de correlação de várias áreas, né, da organização. Então, não vai ser um papel exclusivo da TI, por exemplo, né? Então, é preciso entender que, para se
O que é preciso fazer para se adequar à lei é primeiro entendê-la, transmiti-la para dentro do ambiente organizacional e aí a empresa se situar na sua realidade e buscar, juntamente com as assessorias jurídicas de governança, buscar soluções para essa adequação. E a outra dúvida, uma dúvida muito ampla também, não se sabe a quem endereçar esse assunto internamente, ou seja, não existe um ponto focal para se tratar o tema Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas empresas pensam que pode ser um assunto jurídico, pode ser um assunto de TI, pode ser um assunto de compliance, de governança, não se sabe, mas o que se entende é que é um cenário onde toda empresa precisa se conversar, né? Correto, Plínio? Sim, é exatamente isso. Vai ter muito envolvimento dentro da empresa, vai ter que envolver o jurídico e ter uma tradução ali para a parte, tanto para um lado quanto para o outro, com relação ao pessoal de tecnologia da informação. Então, o trânsito de informações costuma ser um pouco dificultado pela falta de conhecimento do advogado, principalmente, quanto à tecnologia da informação. Então, essa questão ali de adequação dentro da empresa vai ter que haver um debate grande, provavelmente em empresas maiores vai ter que haver uma criação de uma comissão interna para regularização da Lei Geral de Proteção de Dados e, enfim, indo direto para os seus questionamentos ali, que são os diversos pontos principais da Lei Geral de Proteção de Dados, ver para crer é algo de extremo risco no direito brasileiro. Então, até porque a gente fala aqui de uma aplicação de uma multa de até 50 milhões de reais por infração, né? Que é 2% do faturamento da empresa. Uma multa dessa pode inviabilizar muitos negócios de uma empresa e eventualmente até prejudicar uma empresa que já não está muito bem das pernas. E a gente fala, puxa, a Anatel, por exemplo, desculpa interromper, Rodrigo. Não, imagina que isso. A Anatel, por exemplo, não tem efetividade, enfim, vai ser o órgão de proteção, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode ser equiparada a uma Anatel, por exemplo. Ela tem voz, então, de alguma forma, as pessoas respeitam ali. Quem vai arriscar dizer que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não vai ter eficácia, pode quebrar a perna numa situação de vazamento de dados, numa situação em que não houve gestão correta das informações. Então, ver para crer é muito arriscado nessa situação, justamente porque não tem muito precedente, né? E no exterior está sendo muito punido. Inclusive, o Facebook é um grande exemplo de empresa que está sendo punida reiteradamente. Sim, fato. Não sei se você quer que eu vá direto tocando nos temas que você tratou, Rodrigo, fica à vontade. Eu vou endereçar aqui umas outras perguntas que nós temos também visto aí, ouvido as empresas no dia a dia formularem para a gente, mas como pontos específicos, né, de dúvidas, né? Depois o pessoal pode endereçar também as dúvidas individualmente. Mas precisa se entender também quais as bases, Prêmio, da Lei de Proteção de Dados e de fato, quando ela foi sancionada. Então, ela foi sancionada pelo presidente Temer, né? E, se não me engano, foi em 16 de... foi no final do ano passado. O ponto principal é que houve muita discussão com relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E por isso o próprio presidente Temer deixou para o final, ou seja, acho que foi o último ato dele em dezembro, para determinar ali a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados pela forma correta, né? Que é uma medida do próprio Poder Executivo. Então, da forma como estava a lei, não era muito correto criar a autoridade daquela forma, porque ela não teria a legitimidade que se esperava. E daí, essa conclusão de que muita gente, aliás, está dizendo que a norma tem que mudar, tem que ser alterada, justamente, inclusive, por causa desse debate quanto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi no último momento ali do mandato do ex-presidente. Sim, enfim...
Um outro ponto, Plínio, que tem trazido muita dúvida, principalmente em relação a algumas comunicações recentes, afinal, qual que é o prazo limite que as empresas têm para se adequar à LGPD? Então, inicialmente, o que era fevereiro de 2020 foi alterado para um período um pouquinho maior, inclusive pelo próprio ex-presidente Temer, justamente para as empresas se adequarem, porque existe muito pouca informação sobre isso. Agora está melhorando, né? Então, até agosto de 2020, a princípio, as empresas já têm que estar adequadas, senão estarão sujeitas a multa. Realmente o prazo já está contando, é algo que a gente tem dito aqui para quem nos questiona nas nossas visitas, onde a gente tem conseguido levar o tema é de que é o tipo de coisa que entende-se, né, que justamente pelo fato da Autoridade Nacional de Proteção de Dados gerar ainda dúvidas e algumas empresas verem para crer, né, uma parcela do mercado ver para crer a questão das punições e da efetividade, que se vai deixar muito para o final, né, como um comportamento comum vamos dizer assim, da cultura brasileira, deixar tudo para a última hora. Sim, sim. E também, uma outra pergunta aqui que eu vou colocar aqui para vocês, especificamente em termos de Lei Geral de Proteção de Dados, quais tipos de dados serão protegidos e amparados pela lei? Absolutamente qualquer tipo de dados. A questão é que existem praticamente, acho que 20 verbos que demonstram como o dado pode ser tratado e, a partir disso, a legislação aplica as normas dela. Então, praticamente qualquer dado, e principalmente os dados sensíveis, os dados que a gente armazena dentro das empresas atualmente, eles são fatores que geram a identificação das pessoas. E é justamente isso que se busca evitar, né, a identificação muito facilmente de todas as pessoas. Então, esses 20 verbos, eles tratam da coleta, da produção, da recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, até a extração, simplesmente, dos dados, já está sujeita à norma. Então, é bastante importante se adequar justamente porque esses verbos, eles vão... Assim, a pergunta com relação ao tipo de dado que vai ser protegido é mais no sentido de quais verbos vão ser aplicáveis. Entendido. Basicamente, analisando a totalidade de verbos cobertos, né, de ações cobertas pela lei, realmente qualquer tipo de informação, né, que trafegue num banco de dados, num registro interno, em algum sistema, alguma esfera de manuseio dessa informação que as empresas possuem hoje, seja um CRM, seja alguma outra maneira de manuseio dos dados, qualquer coisa que tiver lá dentro, de fato, vai ser amparada. Trouxe só para intercalar aqui, Pleno, vou com uma pergunta aqui que o Bruno endereçou no chat. Qual seria, Plínio, a melhor forma de se implementar esse compliance, né, num sistema de ERP? A melhor forma no sistema de ERP se diz relações pessoais? Só um momento que o participante vai detalhar aqui. Se puder detalhar, Bruno, a gente endereça aqui o tema para você. Vamos ver se é alguma questão tecnológica. Especificamente na área de negócios, Plínio. Na verdade, a aplicação da lei, a aplicação da alteração, na verdade, dentro da empresa, ela vai ser única para qualquer tipo de empresa, né? Então, a gente tem debatido muito com a Gantec porque vai precisar de um apoio muito grande de uma empresa capacitada para fazer alteração no software, no sistema e toda a adequação que a lei exige para a proteção das informações.
Então, a princípio, tem que haver um assessment, tem que haver uma análise de todas as informações, todos os dados que transitam, todas as formas de proteção já existentes, todas as que têm que ser implementadas, e a partir desse assessment a gente vai ter um relatório e a empresa vai ter conhecimento do que está adequado, do que não está adequado, e a gente vai começar a adequação a partir de então. A adequação ela vai de documentos como política interna de segurança da informação, até termos de uso e política de privacidade que muitos sites até não têm, para explicar para os usuários como os dados vão ser tratados e tudo mais. E a partir dessa elaboração do documento, inclusive na questão trabalhista eu bato bastante porque muita gente acha que é só documento geral da empresa, não, documentos com relação aos funcionários também. Os funcionários têm que tomar conhecimento quais tipos de dados deles estão sendo transitados, inclusive a gestão que eles têm que dar para os dados de terceiros, ou seja, dos clientes. Então, a adequação ela vai partir de várias etapas, sendo que a primeira é o assessment, para elaborar um relatório mostrando todas as falhas, todas as possibilidades, todas as dificuldades que podem haver no futuro da empresa. E a partir daí toda a adequação, inclusive desde a parte de tecnologia da informação, que seria a parte da Gantech para adequação, e até a parte da elaboração dos documentos, que seria a nossa parte. Perfeito. Uma outra, até complementando um pouco aí o que você disse da questão tecnológica, Plínio, viu, Bruno, do ponto de vista tecnológico, assim, olhando do lado consultoria de tecnologia, de fato, essa implementação de mudança, né, da forma de se implementar o compliance no sistema de ERP, ele vai passar crucialmente por essa fase de análise, né, da parte jurídica e da parte de governança, para poder definir o que vai ser necessário aplicar dentro do seu sistema atual, né, dentro da sua infraestrutura, dentro do seu workflow de trabalho, justamente para endereçar a melhor solução, a melhor maneira da sua empresa ter esse atingimento de compliance dentro do cenário específico aí de vocês. Linkando até um pouco com o que eu acabei de falar para o Bruno, o Elcio lançou aqui a questão da necessidade de se comprar alguma solução para estar em conformidade com a lei. Elcio, a sua pergunta é excelente, porque se tem uma mística em cima da questão de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, da necessidade de se comprar uma determinada tecnologia. Existe um erro comum inicialmente do mercado, que a gente tem acompanhado, de que está se falando muito na solução de DLP, né, prevenção de vazamento de dados. Por quê? Está muito em evidência hoje, até voltando ao caso do Facebook, das empresas serem muito suscetíveis ao vazamento da informação, mas não é só isso, né, e não é principalmente isso a LGPD. O DLP é só uma parte da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai ser de acordo, voltando à resposta para o Bruno, vai ser de acordo com o cenário da empresa, né? Se eu responder para você, Elcio, que uma empresa vai ter que obrigatoriamente comprar alguma tecnologia, alguma solução para estar em conformidade, eu diria que sim, pelo fato da abrangência da lei e até por uma realidade de mercado. Nós temos empresas hoje de diversos segmentos, atuando de diversas maneiras na segurança, mas existe um fator que nós tratamos aqui dentro da Gantech, que não existe 100% na área de segurança. Tá? É mentira quem vende 100% de proteção, porque não existe 100% de proteção desde que você entende que em algum momento do processo de segurança, não por uma questão de tecnologia, mas muitas vezes por uma questão de fator humano, pode existir um ponto de quebra nessa cadeia, pode existir um elo fraco nessa cadeia de confiança da organização, e aí sim ser uma porta de atividade maliciosa. Então,
voltando à sua pergunta, a empresa, tecnicamente, ela tem que analisar o cenário dela dentro da área de governança e da parte de assessment jurídico, para, de fato, enxergar aquilo que ela precisa, vamos dizer, adquirir e fazer para poder atingir esses níveis de conformidade exigidos. Um outro questionamento aqui, o Ivo trabalha em uma escola e gostaria de saber quanto tempo ele tem que armazenar os dados e salvar históricos de acesso. Plínio, em relação à lei, existe algum prazo para fazer essa guarda de dados? Então, isso vai mais para o Marco Civil da Internet, né? Provavelmente ele está falando dos dados de acesso de terceiros ao sistema deles. O Marco Civil da Internet, ele só dá duas acepções, que é o provedor de aplicação e o provedor de conexão. No caso, então, ele está comentando que é exatamente isso, mas eu queria entender qual é o tipo de acesso a essa escola. Se é um acesso, por exemplo, a um site que o pai faz um login e tem conhecimento das informações do aluno, ou se uma escola que tem uns dados internos e aí os próprios funcionários da escola têm acesso a esses dados e tem que preservar esses dados de alguma forma, Ivo. Se puder explicar um pouquinho melhor, eu agradeço. Enquanto o Ivo detalha aí, voltando até o ponto que você colocou e vindo para a área da tecnologia, de fato, um dos pontos a serem tratados na fase de tecnologia do nosso ciclo de maturidade da Lei Geral de Proteção de Dados a separação, né, dessas esferas de uso da rede da empresa, que consomem a infraestrutura de dados da empresa, e de fato fazer a separação de cada grupo, onde cada setor pode ser acessado por tal departamento, por tal zona de acesso. É um dos pontos também para se separar os dados, que são não somente dados sensíveis, mas dados proprietários da empresa e dados que são de comum acesso. Complementando o Plínio, o Ivo disse que realmente que os pais acessam com login e funcionários têm acesso aos dados de todos os alunos. Certo, então vamos lá. Os pais acessam com login, eles têm que, por exemplo, se o pai acessou a conta de um aluno e teve conhecimento das informações, eles são considerados provedores de aplicação. Essa escola é considerada uma aplicação. Então, a partir desse momento, eles têm que preservar por pelo menos 6 meses os dados de acesso. Então, IP, data, hora, eventualmente até a porta lógica de origem do acesso ali. Com relação aos funcionários tendo acesso, isso tem que ser adequado ao contrato de trabalho, né, a relação de trabalho e a política interna de segurança da informação da escola, justamente para que todos os funcionários que tenham acesso aos dados, eles tenham uma obediência à política interna para que a informação seja respeitada e seja preservada ao máximo, justamente conforme a norma interna, né, como a empresa, como a escola resolver gerir esses dados. Perfeito. Uma outra pergunta que veio aqui também é bem palpitante, porque quem é de TI sabe que existem diversas certificações, órgãos que dão chancela para determinadas atividades de mercado, e aí a pergunta em relação a isso, se alguém já emite certificação de compliance para atendimento à LGPD. Ainda, Bruno, não existe, vamos dizer assim, um selo, né? Não existe uma chancela que, de fato, você guarde na propriedade da empresa, ou que a empresa divulgue isso no site, em determinados documentos que ela distribui no mercado, ou que ela possui para auditoria. É exatamente isso, como se fosse uma ISO, né? 27001, 27002, que tratam da área de segurança da informação. Não existe ainda, mas espera-se que, de fato, exista uma separação, né, porque entende-se que vai ter uma corrida muito grande no mercado de empresas que estão buscando adequação e de empresas que estão oferecendo essa adequação. Só que essa oferta de adequação tem que ser feita da maneira correta. Então, muitas vezes a empresa pode investir de uma maneira errada em determinada adequação,
quando na verdade não existe um controle sobre o processo de adequação, né? O que existe hoje e que as empresas podem se basear para seguir um compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados e até para uma prevenção, para uma auditoria futura, seguir os passos de framework de segurança, né, como uma SOX, por exemplo, ter algumas guaridas onde a empresa segue, né, e isso a Gantech aplica na área de governança e na fase de assessment de TI, de governança de TI para adequação à LGPD, tá? Existe um framework que nós vamos aplicar e é um framework válido de mercado. Isso aí é discutido, sim, né, na fase de adequação, que futuramente a empresa que tiver a execução de um trabalho nosso de adequação à LGPD vai, com certeza, ter a segurança para uma auditoria em qualquer esfera de certificação, de regulamentação, do mercado específico que ela atua exigir, né? Vamos lá, uma outra dúvida aqui, Plínio, seria em relação à coleta e tratamento de dados, né, via site da empresa, sites coletados via site da empresa. Quando o cliente faz o acesso ao site da empresa, apenas um ok né, do cedente dos dados acessando, informando que leu os termos e está de acordo, é o suficiente para se poder armazenar e utilizar os dados dele? Eu não entendi a pergunta, desculpa, Rodrigo. Tá, vou reformular aqui. Quando o cliente faz o acesso, né, ao site da empresa, somente o ok dele, informando que leu os termos e está de acordo, é o suficiente para poder armazenar e utilizar esses dados? Então, não basta só um ok ali, precisa de alguns requisitos que isso vai ser determinado mais pela jurisprudência, né? Ou seja, pelo conjunto de julgados. Então, a partir do momento que a pessoa tem total conhecimento, a maioria dos julgados atualmente consideram o checkbox como algo bastante suficiente, mas depende também da sensibilidade das informações que estão sendo coletadas. Porque se são dados que não são necessariamente assim, os dados facilmente, eu diria, acessíveis, são dados sensíveis com relação normalmente ao credo, na crença religiosa, né, com relação à raça e algumas questões um pouco mais sensíveis, isso pode vir a necessitar um documento específico de anuência da pessoa com relação a esse tipo de informação, para que a empresa possa tratar esses dados de alguma forma, inclusive da forma anonimizada como a legislação permite. E eu só estava querendo retomar aqui a questão da certificação, voltando um pouquinho à pergunta anterior, desculpa, Rodrigo. O DPO, o Data Protection Officer, ele pode ser certificado. Ele, na verdade, seria importante que ele fosse certificado, né? Justamente existem diversos órgãos que certificam, o EXIM é um dos órgãos, e é importante que esse cara, como um profissional de diversas empresas que vai representar a questão de política de informação de diversas empresas, é como se fosse se a gente for comparar o que existe atualmente, é um síndico profissional ali, só que gestor de informação. Esse cara aí seria importante ele ser certificado, sim. Perfeito. É justamente para manter não somente o padrão, né, de trabalho, né, para a LGPD, mas de fato para separar quem realmente é especialista, quem realmente está desenvolvendo um trabalho sério, né? Foi o que eu falei anteriormente. Vai ter uma corrida muito grande para o mercado e infelizmente algumas práticas podem ser não muito adequadas. E aí as empresas fazem um investimento e quando vai ver na hora de precisar fazer uma comprovação para uma fiscalização, algo do tipo, ela não vai ter essa guarida, esse subsídio de quem executou esse trabalho internamente. Realmente Não, pode falar. Até porque essa pessoa ela pode ser responsabilizada pessoalmente se ela não fizer um trabalho muito bem feito, né? Exatamente. Então, exatamente. ela tem que ser capacitada. Exatamente.
Uma outra pergunta aqui, Plínio, do Vitor, é em relação a dúvidas sobre o alinhamento com outras leis de proteção, como a GDPR no caso. Ele trabalha em uma companhia de saneamento e armazena dados de clientes que têm nacionalidade europeia. Antes do Plínio detalhar um pouco mais essa questão, Vitor, a LGPD é um pedaço, vamos dizer, por assim dizer, é um pedaço da GDPR. Né? Ela não é tão completa quanto a GDPR, mas ela segue a mesma linha, né, de trabalho. Fatalmente, se a empresa ela tem alguma atividade de compliance voltado para a GDPR, em execução, se ela está fazendo isso, se ela está seguindo com esse framework de trabalho, ela vai ter uma aderência muito grande à Lei Geral de Proteção de Dados. Obviamente, a gente precisa checar um ponto ou outro, né, para não deixar nenhum gap. Sim. Mas ela precisa, ela tem que entender que é um framework válido, sim, para direcionamento, né, para tratamento seguro dos dados e manuseio seguro dos dados, como a GDPR solicita. Quer complementar, Plínio? Sim, é importante que haja uma boa separação ali também, complementando exatamente o que você falou, são semelhantes, mas existe uma questão de soberania de países, né? Ou seja, qual legislação se aplica. Então, no caso do Brasil, se aplica se os dados são armazenados ou transitam de alguma forma aqui pelo Brasil. Então, existe uma situação bastante delicada que se os dados, por exemplo, transitam no Brasil e são armazenados na Europa, isso vai ter a gestão das duas leis. Então, teria que ter um cuidado maior ali com relação ao tipo de servidor que é escolhido, ao tipo de hospedagem de site que é escolhido, justamente para centralizar de alguma forma, mas ao mesmo tempo, se os dados, os usuários são do Brasil, por exemplo, ele está falando aqui que muitos clientes são de nacionalidade europeia. Se eles são de lá, e os dados não transitam pelo Brasil, ficam em um servidor externo na própria Europa, e se aplicaria a lei geral, a GDPR. Agora, no caso de pessoas brasileiras ou pessoas que vivem aqui no Brasil, os dados estão saindo daqui, indo para qualquer outro lugar, é a Lei Geral de Proteção de Dados que seria aplicada. Exatamente, foi o que ele acabou de complementar no chat. O data center está alocado no Brasil, então ele vai ser coberto, vai ser regulado pela LGPD. Sim, exatamente. Vai ter que proteger aqui com relação à LGPD, mas os usuários que são europeus, você fala que eles são de nacionalidade europeia e moram na Europa, né? Ou são pessoas que são de nacionalidade europeia e moram no Brasil, Vitor? Isso, moram no Brasil. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR, ela teria que ser aplicada se de alguma forma os dados passam por lá. Fato. É muito importante pontuar isso também, porque em algumas empresas há esse encontro de legislações, né? E até a questão que foi colocada aqui por ele, da soberania de uma norma sobre a outra. E entender onde o dado está, onde ele está sendo trafegado e onde está o proprietário do dado, o proprietário, a quem se refere o dado, a informação, é o ponto-chave para definir qual que vai ser, sobre o que vai ser aplicado, né? O que vai regular de fato, exatamente. Sim, exatamente. Perfeito. Um outro ponto aqui colocado também de dúvida em relação à LGPD, e o Ivo coloca aqui no chat, é se os dados deles são armazenados por terceiros, uma TOTS, né, por exemplo, quem é responsável pelo histórico de acesso e pela guarda dessa informação, no caso? Então, isso tem que estar muito bem explicado dentro de um contrato com a TOTS, porque vocês vão ter que declarar para o usuário que os seus dados vão transitar de tal forma e quem vai receber a TOTS, por exemplo, aliás, a Lei Geral de Proteção de Dados, é importante dizer isso, ela determina que o usuário tenha conhecimento absoluto sobre todas as empresas parceiras ou empresas do mesmo ramo de atuação ou para a completude do serviço, para que todas essas empresas sejam discriminadas, ou seja, o usuário saiba quais são essas empresas que vão auxiliar na prestação de serviço ou terceiras envolvidas no contrato. Então, quem se responsabiliza pelos históricos de terceiros? A TOTUS, ela fornece um serviço que tem que estar muito bem elaborado o contrato ali, justamente para que a sua empresa seja resguardada no momento de alguém cobrar esses históricos de acesso.
Então, se por um acaso alguém ajuizar uma ação em face da sua empresa, Ivo, você vai nomear a TOTUS para responder essa informação, ou você mesmo vai atrás da informação de boa-fé ali, justamente para a TOTUS se manifestar e explicar como ela armazena esses dados, etc. Então, acaba sendo uma responsabilidade em cadeia, né? Ou seja, a responsabilidade é de vocês, mas vocês transferem ela para a TOTUS. Vocês contratualmente explicam que a TOTUS vai ser a responsável ali pela gestão e armazenamento das informações. Então, é exatamente isso que eu queria dizer, justamente porque o assessment, quando a gente fala que é a primeira etapa, é porque ela vai analisar, essa etapa vai analisar os contratos existentes, como, por exemplo, esse da TOTS, e verificar que existe um gap, por exemplo, olha, não está muito bem descrito aqui qual tipo de informação vai ficar com você, qual tipo de informação vai ficar com a TOTS e qual é a sua responsabilidade no caso da TOTS não ter. Então, tem que haver uma preservação da empresa no caso de terceiro estar prestando esse serviço. Perfeito, perfeito. Isso voltando à parte contratual, Plínio e Ivo, em relação ao seu relacionamento com fornecedores, né? Uma das etapas principais, né, e iniciais do trabalho de compliance para a Lei Geral de Proteção de Dados é a análise da documentação que a empresa tem, dos contratos que a empresa tem com os stakeholders, né, com os colaboradores, os fornecedores, com quem ela contrata, enfim, ela tem todo uma análise dessa situação de instrumentos que ela possui com essas pessoas com quem a empresa se relaciona, para justamente detectar se existe alguma fragilidade, se existe alguma cláusula, Plínio, me corrija se eu estiver errado, alguma cláusula que seja muito mais favorável a uma parte do que a outra, né? Ela precisa ter um equilíbrio, e essa análise contratual, sim, é uma das primeiras fases do trabalho de acompanhamento e compliance à Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente, porque as empresas normalmente, como são empresas grandes, né, a gente dá o exemplo da TOTS, um contrato padrão é elaborado e as empresas que contratam o serviço costumam assinar o contrato da forma como ele é retido padrão. E a partir disso talvez haja necessidade de uma readequação ou talvez um adendo, um aditivo contratual para que determine ali que a TOTS vai se responsabilizar e vai guardar esses dados por tanto tempo, conforme a legislação, e se eventualmente houver uma demanda, uma ação, um processo que for ajuizado em face da empresa, a TOTS assumiria a responsabilidade de fornecer esses dados. Então, basicamente, isso é uma relação contratual, né? Sim, e de fato a empresa deve exigir, né, isso do fornecedor, da pessoa com quem, da empresa com quem ela tem esse vínculo legal, essa adequação para justamente ela ter continuidade nos negócios de uma forma saudável. Voltando ao nosso ponto inicial lá, né, a quem afeta? Todo mundo. Todo mundo que tem armazenamento, tratamento, manuseio de informação precisa se adequar, né? Precisa entrar nessa nova realidade. Uma outra pergunta aqui, Plínio, foi colocado com uma perfeita colocação. Estaria muito cedo procurar uma empresa de consultoria para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? De cara, eu já posso lhe dizer que não, né? O Bruno, eu já posso lhe dizer que não. Por quê? Do ponto de vista tecnológico, e isso o Plínio vai complementar aí do ponto de vista jurídico, do ponto de vista tecnológico, se tratando de um projeto de segurança da informação, um projeto de implantação de tecnologia que foque em uma obtenção de compliance, estimamos por prática, né, por experiência, a Gantec já tem aí 12 anos de mercado, estima-se que as empresas levem no mínimo 6 meses para a fase tecnológica.
tá? Essa fase tecnológica ela compreende a busca para a solução, né? Ela vai ao mercado buscar a solução depois da indicação feita pela parte de assessment. Ela vai conhecer essa solução, ela vai passar essa solução por uma aprovação e aí tem toda a fase de implantação e delivery da tecnologia. Então, por experiência própria, nós entendemos que não é um processo rápido, é um processo que toma um certo tempo e um prazo médio para finalização e trâmite dessa parte tecnológica de pelo menos uns 6 meses. Então, não estaria muito cedo para procurar uma prestação de serviço, uma consultoria para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E do lado jurídico, Plínio, qual que é o prazo que você pode passar para os nossos ouvintes aqui? O que se espera da parte jurídica como prazo? É exatamente isso, Rodrigo, no sentido de que a gente vai ter que fazer todo o assessment primeiro, antes de vocês entrarem com a atuação na parte tecnológica, toda a análise, todo o due diligence ali para fazer, para ter o cuidado com os documentos e procedimentos da empresa, vão ter que ser feitos antes desse tipo de atuação de vocês. Então, a gente pode tomar mais ou menos uns 2 meses antes da atuação, e posteriormente a adequação de todos os contratos e a negociação com as empresas parceiras ou prestadores de serviço também vai tomar um bom tempo. Então eu diria que pelo menos esses 2 meses iniciais, depois os 6 meses, entre 6 e 8 meses, para a gente adequar toda a parte de documentação e negociação com terceiros, porque essa é a parte que demanda mais tempo, né? O grande exemplo aqui desse nosso webinar foi o da TOTS, que teria que haver uma conversa com o pessoal do jurídico da TOTS para adequação do contrato na forma como a empresa quer gerenciar os próprios dados. Até porque eles são os prestadores de serviço, teria que ter uma adequação ali conforme o cliente prefere. Exatamente. O Bruno colocou aqui uma questão sobre a nossa resposta, que qual seria a tecnologia, né? Que tipo de tecnologia seria essa? Se não seria apenas uma adaptação, né? Se tem que necessariamente comprar algo, né, tecnicamente falando, além do assessment. Bruno, vou te dar um exemplo aqui em relação a cenário, né? Vamos supor que uma empresa X, contrata o assessment para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, e essa empresa ela tem dentro do ambiente dela uma proteção para perímetro, firewall, né, um firewall que dê essa proteção de fato para ela, e ela tenha os dispositivos de endpoint protegidos por um antivírus, né? Vamos dizer que é um cenário básico de tecnologia. Essa empresa, ela não trata hoje uma realidade de mercado, não é uma realidade falaciosa. Que nenhuma empresa é uma ilha, né? Ela não se comunica só com ela mesma, ela se comunica com diversas esferas de dados. E a maioria dessas esferas de dados hoje, elas estão em cloud, né? Então, dentro desse cenário onde a empresa que tem somente um endpoint, uma tecnologia de proteção de endpoint, um antivírus e um firewall, ela vai ter que necessariamente pensar em escalar essa proteção para o ambiente dela de cloud, né? E isso nós estamos falando de tecnologias do tipo CASB, né, que trabalham com aplicação de segurança específica para o trâmite de dados e guarda de dados nessas nuvens, seja uma nuvem privada, uma nuvem pública ou uma nuvem híbrida, quando a empresa possui os 2 sistemas de tráfego de dados, ela tem as nuvens privadas, os ambientes virtuais privados e os serviços contratados com uma Google Cloud Platform, uma Azure, uma Amazon, enfim. E isso tem que ser projetado, sim, também para uma esfera virtual, né? Perfeito, excelente complementação que você colocou aqui. E se o ambiente é 100% interno? A empresa vai ter que contar com tecnologias que guardem essa informação não ser extraída. Essa informação não pode sair internamente, né? Essa informação tem que possuir uma espécie de trava
ela tem que possuir uma espécie de controle, alguma tecnologia que proteja a exfiltração desse dado do ambiente interno, que é onde ela deve ficar. Então, se a empresa trata 100% de dados internamente, ela tem que contar com algo que favoreça esse controle interno. Necessariamente ele não vai se comunicar com o ambiente externo, mas que favoreça o controle interno de uso dessa informação, né, de uso desse arquivo, desse dado, enfim. Complementando aqui que você colocou, autenticação, né? Autenticação obrigatória para acessos aos bancos de dados, como criptografias, etc. Sim, você pode ter a necessidade de adoção de uma ferramenta de autenticação para reforço dessa autenticação. Se a empresa já tem uma espécie de autenticação implementada, como uma senha, por exemplo, ela pode contar com um duplo fator de autenticação para esse ambiente interno. O desafio de autenticação ele não serve somente para ambientes externos, né? Se projeta isso porque é a prática mais comum não só do duplo fator de autenticação, como múltiplo fator de autenticação. Se projeta isso também para um acesso ao banco de dados interno, né? Quando a empresa não trafega essas informações de uma maneira para o mundo externo. E autenticação, não somente autenticação usuário. Tá? Um outro exemplo que eu posso dar é da autenticação mais voltada para a área de privilégios, né? De regulamentação de privilégios de acesso. Uma tecnologia que vai olhar todos os players, todos os colaboradores, todas as pessoas que acessam determinada esfera da informação e qual que é o risco que essas pessoas, esses usuários estão trazendo com os seus privilégios de autenticação para determinada esfera de informação, né? Não é somente um desafio de senha, né? Mas uma leitura muito mais ampla, uma visibilidade muito maior do contexto que a pessoa representa de segurança para a empresa. Perfeito, Bruno? Fui amplo aí na resposta. Alguma outra dúvida? Excelente, perfeito. Vejo que não tem mais perguntas aqui no chat. Deixa eu só repassar se não ficou nenhuma pendente aqui. Não. Bom, todas as perguntas já foram respondidas aqui. Pessoal, se vocês tiverem outras dúvidas, podem ir colocando aí. Tem alguns outros questionamentos que eu vou colocar aqui para finalizar essa parte daquilo que era dúvida comum de mercado. Plínio, por que o Brasil demorou tanto para aprovar uma lei tão importante para o âmbito de proteção de dados? Porque uma resposta bem simples, porque o Brasil ele tem uma questão burocrática às vezes um pouquinho maior do que outros países. A nossa norma ela precisa passar por diversas instâncias para que entre em vigor. E existiu uma demanda anterior, mas o Congresso entendeu que não era tão necessário discutir, então atrasou um pouquinho a discussão. Por causa dessa burocracia, depois quando se tornou cada vez mais evidente ali a questão, principalmente do Cambridge Analytica, ali eles aceleraram o trâmite, mas antes disso não havia nenhum tipo de urgência no trâmite da norma. Por causa dessa burocracia, por causa desse tipo de situação, a gente teve uma demora maior do que em outros países. Certo. Realmente de se espantar, né, essa demora, né, sendo que o Brasil já tem aí uma maturidade de uso de tecnologia já há algum tempo, né, isso vai de encontro também a um fenômeno que tem se falado com mais frequência ultimamente, que é a chamada transformação digital. A transformação digital ela vem exigindo das empresas uma adoção mais rápida de tecnologia, né? Onde você precisa informatizar processos, você precisa automatizar algumas coisas, e muitas empresas têm resistência, né, para chegar nessa maturidade de tecnologia e passar por esse processo de transformação digital. Então, não poderia haver momento melhor, embora tardio,
mas não podia haver momento melhor para poder se tratar de um tema tão importante como a guarda de dados e o manuseio e tráfego dessas informações. Algum complemento, Plínio, em relação a isso, antes de passar para a próxima pergunta? É basicamente isso mesmo, Rodrigo. Eu achei que você estava me ouvindo aqui, estava no mudo, perdão. Imagina, algum complemento em relação a essa parte de transformação digital que eu mencionei? Não, é exatamente isso. Já estou até pensando na questão do Ivo aqui, que ele complementou, né? Uhum. Uma pergunta bastante importante ali, que passa por diversas partes administrativas. Não sei se você quer introduzir essa pergunta, Rodrigo. Deixa eu ver aqui. Questão de controle de acesso à rede. Há 3 links na escola a qual ele trabalha, uma parte administrativa, outra para laboratórios e outra para o Wi-Fi. Tem que ter históricos de acesso por um ano, né, desses acessos, dessas diversas esferas da infra. Em relação a Marco Civil da Internet, sim, né, Plínio, complementando até aquilo que você colocou anteriormente, é salutar que a empresa tenha, né, é desejável que a empresa tenha e está se tornando obrigatório com a implantação dos controles da Lei Geral de Proteção de Dados, que a empresa faça a guarda disso, até por uma questão de proteção interna, né, contra possíveis acionamentos que juridicamente possam ocorrer, e a empresa fazendo o encontro desses acessos, desse banco de dados, dessas informações registradas, esses históricos com os controles que ela tem implantados para compliance de LGPD, ela vai ter toda a guarida suficiente para poder se defender de um possível questionamento, de algo que futuramente possa ser solicitado dela. Exatamente. A gente recomenda aqui, como questão de precaução extrema, que os dados sejam preservados pelo máximo de tempo possível, se possível 5 anos, que seria o que a gente considera suficiente. Agora, a norma, ela exige que o provedor de aplicação, no caso de vocês são provedores de aplicação, ou seja, no caso de Wi-Fi, então uma pessoa entra na escola e acessa o Wi-Fi da escola e pratica um ilícito. Vocês teriam que manter esses dados por 6 meses, porque vocês só têm atuação como provedor de aplicação ali, por mais que seja o Wi-Fi. A intenção disso tudo é vocês poderem identificar a pessoa no momento de uma prática de ilícito. A recomendação, de novo, são 5 anos, mas existe muita alegação de que a mera concessão de acesso, ela é um fator limitante a 6 meses, justamente porque o provedor de conexão é aquele que provê a conexão de fato, ou seja, é Vivo, é a TIM, é a Claro, é Algar, enfim, a empresa que provê o acesso à internet para todo mundo e vocês intermediam de alguma forma. Mas, por questão, de novo, questão de precaução, é melhor que seja mantido por pelo menos uns 5 anos ali, porque existem questões muito mais complexas que podem gerar um debate maior com relação à preservação dos dados, e se houver uma possibilidade de armazenar esses dados sem ter muito custo para a empresa, sem dúvida seria importante. Exatamente. O gancho aqui que o Bruno pegou da pergunta do Ivo, de que é preciso o histórico de acessos, né, e tudo mais dentro da rede, ou é necessário tunelizar, entre aspas, essa informação, especificamente falando, criar níveis e formas de acesso por autenticação, etc., para a consulta dessas informações e registrar tudo isso. Sim. A questão da separação, Bruno, é uma questão fundamental para funcionamento do compliance, né? Não existe controle onde todo mundo acessa tudo. Principalmente falando, quando você tem a aplicação do papel do Data Protection Officer, o famoso DPO, que é o que a lei vai exigir que seja aplicado nas empresas. Uma pessoa, ela vai ter a propriedade, as funções para regular, né, todo esse trâmite de dados e vai ser o proprietário, né, do compliance dentro da empresa. Então, sim, os níveis de acesso e as formas de acesso às diversas esferas, a essa tunelização, a esses lakes que vão ser criados,
com os dados armazenados, sim, é necessário proteger de formas diferenciadas justamente por conta de sensibilidade. Voltando ao ponto de separação de dados, a questão da classificação da sensibilidade dos dados também é fundamental, se definir o que é um dado extremamente sensível, um dado que deve ser, de fato, para canalização disso e até, já pegando aqui o teu gancho que você acabou de colocar, canalizar no sentido de criar canais específicos para acessos diferentes de um mapeamento de rede, por exemplo. Sim, você canaliza não só os privilégios de acesso, mas como também os canais de acesso, né? Você não tem obrigatoriedade de trafegar tudo no mesmo canal, embora seja segmentado o acesso, você pode muito bem fazer uma separação desse túnel por uma questão de rechecagem de segurança, vamos dizer assim, se ter uma certificação maior que aquilo não está sendo misturado com outras coisas, independente do acesso ser separado, do privilégio de acesso ser separado. Por que isso tudo que eu estou falando? Do mesmo jeito que existe um rol muito grande de ameaças e de malwares, de diversas formas de infecção de rede, que trabalham de forma direcionada, pode sim a empresa ser suscetível a uma criação, uma variação de malware, de infecção voltada para quebrar a compliance do LGPD. Quando se fala nisso, se fala muito mais na monetização do ataque, que é o que o cybercrime vem fazendo, ganhar dinheiro de fato à custa do prejuízo alheio. Então eu não vejo obstáculos para o cybercrime desenvolver especificamente ameaças que vão de encontro à quebra de compliance do LGPD. Possivelmente não se esteja falando nisso agora, mas daqui a algum tempo, com a aplicação da lei, e a lei em vigor, sim, com certeza, isso vai ser um tema, do mesmo jeito que o sequestro de dados também não era muito falado há 3 anos atrás, por exemplo. Rogério, voltando aqui, sua pergunta estava antes do complemento que eu acabei de pegar do Bruno aqui. Neste caso, quais dados dos visitantes devem ser mantidos, né, de liberação de apenas acesso à internet via Wi-Fi? Como marco civil, Plínio, quais os dados que você elenca como necessários e que devem ser mantidos dos visitantes? Então, IP, data e hora, basicamente isso. Se você conseguir registrar também a porta lógica de origem para facilitar eventualmente ali na empresa de conexão, para informar qualquer responsável por ilícito, isso facilitaria para você não ser responsabilizado de forma paralela ali. Eu vou só complementar essa informação, Rodrigo, com relação à pergunta do Bruno, né? Essa tunelização, ela é importante não só para separar os dados e níveis de acesso, mas também para a identificação de vazamentos. Então, existem algumas empresas que têm uma atuação com informações extremamente sensíveis. Por exemplo, vou dar um exemplo bastante drástico, que é o que costumou acontecer já no mercado diversas vezes, informações de políticos. Então, um político talvez tenha um problema de saúde, um político tem uma irregularidade com relação à tributação, enfim. Se esse dado for acessado por um usuário que tem uma vertente política oposta àquele candidato, por exemplo, e vazar essa informação, é importante que a empresa consiga individualizar para responsabilizar, porque senão a empresa vai ser responsabilizada por aquele tipo de vazamento. E, enfim, se tiver toda a documentação mostrando que o contrato de trabalho previa que a pessoa não podia ter um acesso por questões senão de interesse da empresa, ela não poderia acessar os dados, muito menos divulgar, a empresa muito provavelmente poderá ser evitada uma responsabilização dessa empresa. Exatamente. Voltando à parte da guarida jurídica, né? A empresa precisa ter toda a salvaguarda necessária para poder se defender de possíveis acionamentos. E isso pode vir da forma mais indireta possível, como o Plínio colocou aí no exemplo, né? Uma pessoa
que utiliza o seu recurso de rede, né, o recurso de rede da empresa. A empresa foi lá, criou todo o processo técnico para a empresa, para a pessoa acessar o recurso de rede dela de uma forma segura, mas que, de fato, ela vai para meios externos falar sobre pessoa X, né? E aí essa pessoa X investiga e viu que o acesso partiu de uma empresa Y, a empresa Y precisa ter esse respaldo para poder pleitear uma defesa, né, se defender da cobrança dessa pessoa X, para poder, de fato, punir quem produziu a informação falsa e não quem forneceu o meio para a produção dessa informação falsa. Certo, Plínio? É exatamente isso. Agora, o Rogério complementou a questão do IP aqui, né? Pegar o range da empresa, no caso de uma conexão, de fato, a pessoa está conectando no IP, enfim, no Wi-Fi ela vai ter um IP interno. O ponto seria importante que todas as conexões tivessem um tipo de autenticação. Você não precisa criar um nome de usuário e senha, mas você pode, por exemplo, no caso, fornecer o acesso por meio de um cadastro com dados de Facebook, que é o que muitas empresas utilizam, ou até mesmo registro por meio de e-mail, algum tipo de telefone, número de telefone que confirma com envio de SMS, ou alguma coisa assim, e também as políticas de utilização do Wi-Fi, né? Isso é imprescindível para que o usuário tenha conhecimento de que todos os dados que estão transitando ali, de certa forma, vão ser analisados ou armazenados para eventual solicitação da justiça. Exatamente. E eu entendo, Rogério, que você está, me complemente aqui no chat se eu estiver equivocado ou se realmente for isso aí. Eu entendo que você está falando que você, vamos supor, você oferece um acesso wireless, né, para o visitante, e a sua preocupação é justamente essa, né, ter a sua prevenção em relação a esse acesso wireless que o visitante está utilizando, que na verdade ele está utilizando o range da empresa, mas você quer detalhar essa identificação, né? O que eu vejo como uma solução para você, se for esse o caso, é você liberar. Excelente, gostei do complemento aqui. Você já colocou, você já colocou bem detalhado aqui na clínica, na empresa que você trabalha aí, na Sorridentes, vocês dão acesso aos clientes enquanto eles esperam atendimento. Existe um ponto muito simples e que a gente pode te ajudar nisso, é você viabilizar o acesso via login social. Se você viabiliza acesso via login social, por mais que o usuário utilize o range da empresa para sair a conexão, você consegue ter todo o registro de fato de quem acessou. E isso de quem que eu falo é como se fosse o raio-x da pessoa, porque ela vai permitir que você visualize as informações de rede social dela mediante essa troca de concessão, né? O social login hoje ele está sendo muito mais utilizado pelas empresas para uma área mais de marketing, para uma área de relacionamento, onde você cria um banco de dados de visitantes, de pessoas que foram ao seu negócio, e você vai de encontro ao interesse delas, mas não se está enxergando ainda a questão da salvaguarda da empresa em relação à riqueza de dados e à compilação de dados que as empresas vão ter dessas pessoas que estão fornecendo um login social. Por exemplo, voltando ao ponto da separação por redes que o Bruno colocou, da separação de canais, e o exemplo que o Plínio deu de uma manifestação política contrária feita por tal pessoa dentro da rede de tal empresa num veículo X. Se a empresa possui um mecanismo de social login para uma rede Wi-Fi, ela com certeza vai ter acesso a publicações que essa pessoa fez. Ela vai ter com certeza ali um checklist de quais as preferências da pessoa, né? Ela pode, sim, com tecnologia, a partir do momento que essa pessoa
dá o aceite na troca do login social pela conexão, a empresa pode sim fazer um armazenamento desses dados, uma correlação desses dados com muito mais inteligência do que simplesmente liberar um acesso. Ela pode fazer uma espécie talvez sugar não seja o termo, mas ela pode obter automaticamente esses dados e fazer um banco de dados disso aí, se realmente ela quiser detalhar mais o relacionamento com esse visitante numa oportunidade futura. Enfim, é uma maneira de como você vê a tecnologia dentro da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Certo, Rogério? Respondi a sua pergunta? Perfeito. Maravilha. É importante só complementar, Rogério, o grande exemplo são aeroportos. A partir do momento que você conecta numa conexão do aeroporto, eles fazem um tipo de autenticação que é necessário para eles individualizarem a pessoa no caso de prática ilícita. Então, é basicamente isso que toda empresa tem que fazer. Excelente, excelente. Pessoal, algum outro questionamento, alguma outra dúvida? A gente já atingiu aí, bem dizer, 1 hora do nosso bate-papo, a gente também não quer tomar muito tempo de vocês. A gente quer agradecer aí a participação de vocês, a interação de vocês, foi fantástico o evento, foi muito bom, muito proveitoso. Eu entendo que existe muito mais a ser explorado, né, do ponto de vista tecnológico. É uma fase excelente para a gente poder trazer esses questionamentos, essas dúvidas para vocês. Sintam-se à vontade, né, para endereçar perguntas futuras. Eu vou disponibilizar essa gravação aqui para vocês, né, do webinar. Vou disponibilizar os nossos contatos também, né, para a gente poder interagir futuramente, caso vocês tenham demandas para isso e vocês queiram conhecer mais o trabalho de compliance para a LGPD, né, que nós estamos oferecendo. Ficou só lá no começo, por conta do slide, acabamos não conseguindo detalhar isso, mas a Gantec e a HVA, Rigazzi, Reis de Andrade, escritório de advocacia, são parceiros para a área de assessment jurídico e tecnológico para a compliance de LGPD. O nosso programa de atingimento de conformidade compreende 4 passos, né, somente 4 passos, né, para atingimento de conformidade. Esses passos, eles guiam a empresa através de uma forma muito prática para o compliance, passando sem atropelos por todas as etapas necessárias, e também oferecemos a continuidade desse plano de conformidade que a empresa precisa seguir. Então, a gente segue à disposição, né? Se vocês quiserem conhecer melhor o nosso programa, o nosso trabalho, a gente fica aí à disposição para a gente receber os contatos de vocês. Novamente, muitíssimo obrigado pela participação. Plínio, eu gostaria de complementar alguma coisa? Eu queria agradecer a todo mundo por acompanhar aqui nosso webinar. Queria agradecer o convite da Gantec e me colocar completamente à disposição ali para tirar qualquer dúvida, porque eu acho que, além de tudo, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados e de qualquer norma, ela tem que ser mais didática. Então, a pessoa tem que entender o que está acontecendo. Não basta o jurídico falar que está adaptado, está regularizado, está tudo certo, e não explicar o que está acontecendo, porque para a empresa ainda é um tipo de insegurança isso. Então, essa iniciativa da Gantec, justamente para unir os trabalhos, unir os esforços, é também para tornar um pouco mais didático, para que todo mundo compreenda o que de fato está sendo feito e como a empresa está sendo resguardada. Mas agradeço muito o convite aí. Perfeito. Plínio, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos aí. Boa tarde para vocês. Um bom início um bom restante de semana, início de final de semana, que todos possam aí ter um dia muito proveitoso, e seguimos à disposição aí novamente para endereçar com vocês. Vamos mandar a apresentação nossa aqui, da Gantec, da VA, da Rigazzi Reis de Andrade, materiais em relação ao LGPD e a disponibilização também do link para acesso aqui
do nosso webinar que foi gravado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Bom dia a todos vocês aí.